na Idade Média eram chamadas de bruxas as mulheres consideradas suspeitas de envolvimento com feitiçarias ou coisas do ocultismo. Elas eram enforcadas e condenadas por seus atos, e quase sempre sendo queimadas vivas para pagar por seus pecados. O tempo passou e a humanidade foi ficando mais esclarecida. Hoje, as bruxas fazem parte da cultura pop e servem para inspiração para o cinema. Quem nunca ouviu falar de A Bruxa de Blair? Pois bem, iremos deixar a ficção de lado e falaremos sobre algumas mulheres que ao longo da história foram consideradas as feiticeiras. E hoje o Curioso Mundo MV irá contar a história de 5 bruxas mais famosas da história. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Meg Wall. Na Escócia, há um monumento de pedra de 6 metros de altura, com uma coisa escrita em seu topo. Nele está escrito Meg Wall, queimada aqui em 1657 como uma bruxa. O mais estranho é o fato de não haver nenhum registro de seu julgamento ou que comprove que Meg Wall realmente existiu. Entre os séculos 16 e 17, uma enorme onda de histeria de bruxaria varreu a Escócia. Apesar de ter uma população de aproximadamente 1/4 do tamanho da Inglaterra, 3 vezes mais escoceses foram acusados de bruxaria em comparação com seus vizinhos ingleses. No total de 4.000 pessoas processadas durante os julgamentos de bruxa na Escócia. Ainda assim, ela é considerada uma das bruxas mais famosas da história. Há quem acredite que o monumento, em seus dizeres, são dedicados às bruxas escocesas que foram acusadas e queimadas na fogueira. Mas é claro que há também quem acredite que a história dessa bruxa realmente é verdadeira. Teria sido ela uma sábia curandeira que usava as ervas e especiarias como remédios naturais? Isso pode ter sido visto como maus olhos naquela época. Dizem que seu monumento é mais visitado que o túmulo de Elvis Presley, pois muitos visitantes gravam mensagens no monumento e deixam ofertas para Meg Wall. Em quarto lugar, Catherine de Chiesa, uma suposta feiticeira francesa famosa por ser um dos personagens principais do famoso Caso dos Venenos. Quiromante, aborteira e promotora de missas negras, envolveu-se no caso dos venenos, possivelmente agindo por influência de Madame de Montespan, antiga amante oficial de Maîtresse Intriguée de Luís XIV da França, através do qual dos usos de sortilégios Madame de Montespan pretendia recuperar os favores do rei, que passara a preferir Mademoiselle de Fontanges. Julgada juntamente com 36 cúmplices, Catherine foi condenada à morte e queimada na Praça de Grève em 22 de fevereiro de 1680. Quando a Madame de Montespan, esta não foi molestada graças à proteção do rei e continuou a frequentar a corte, apesar de cair em desgraça. Catherine ficou conhecida pelo nome de La Vision. Seus hábitos de criar poções e venenos, além de fazer abortos e ser uma pessoa promíscua, contribuíram para que ela fosse condenada por envenenamento e feitiçaria. Muitas mulheres de Paris a procuravam por causa de suas poções do amor, o que fez com que ela ficasse muito rica, mas eventualmente ela foi pega em um escândalo conjugal. As pessoas começaram a pensar que as poções que ela fazia estavam envenenando as mulheres. Contexto: a sociedade francesa como um todo passa por um período de grande medo dos envenenadores. Qualquer mulher cujo marido morresse de causas naturais ou que se queixasse ao médico de dores para as quais este não tinha remédio, era imediatamente acusado de lidar com venenos e de bruxaria. Isso acentua quando, em fevereiro de 1677, foi encontrado um documento que revela um plano para envenenar o rei.
O Estado francês começou então uma grande busca a pessoas que se envolviam com a criação de venenos. Neste mesmo período, uma mulher chamada Lagrande, cujo verdadeiro nome era Madeleine Grissenel, foi presa e seu interrogatório revelou que foi a primeira a assinar o uso de veneno para colocar nas mãos de diferentes pessoas. Esta foi executada em setembro de 1679. A maioria dessas mulheres eram ricas e poderosas, e o depoimento de Lavoisier no tribunal não conseguiu convencer o júri, de modo que ela foi condenada por enfeitiçamento e feitiçaria, sendo queimada em público no centro de Paris em 1680. Em terceiro lugar, Mère Gabienne. Mère Gabienne foi uma rica herdeira alemã, uma das primeiras mulheres a ser julgada e executada na Alemanha, com a acusação de bruxaria e de participar de sabá com outras bruxas. O príncipe Abbot Balthasar von Dembach conseguiu iniciar uma maciça caça às bruxas com a história de Mère Gabienne. É a história mais popular sobre bruxas da Alemanha. No caso de Mère Gabienne, foi devido ao fato de estar grávida. Ela casou-se 3 vezes e viveu durante 14 anos com o terceiro marido sem nunca ter tido um filho. Ela foi presa, torturada e obrigada a confessar que havia matado seu marido, pois para eles Mère Gabienne teve relações sexuais com o demônio e dele estava grávida. Os julgamentos das bruxas de Fulda foi um notável acontecimento ocorrido na Alemanha entre os anos de 1603 e 1606, que resultou na morte de cerca de 250 pessoas. Os julgamentos foram ordenados pelo príncipe abade Balthasar von Dembach, mas depois que ele voltou ao poder em 1602, após ter sido exilado por mais de 20 anos. As investigações começaram em março de 1603 e logo em seguida as prisões começaram na cidade. Uma das primeiras vítimas foi Mère Gabienne, que também é a mais conhecida, cujo caso foi julgado pela Câmara da Corte Imperial. Os julgamentos foram interrompidos logo após a morte do príncipe abade, em 15 de março de 1606. Balthasar Nuss foi preso e acusado de enriquecimento ilícito. Ele permaneceu sob custódia por 13 anos, sendo decapitado em 1618. Em segundo lugar, Ursula Soitel, popularmente conhecida como Mãe Shipton, é considerada uma adivinha e profetisa inglesa. Ela às vezes é descrita como uma bruxa e é associada ao folclore envolvendo a origem da Rose White Stones, de Oxfordshire. Supostamente, um rei e seus homens foram transformados em pedras após falharem seu teste. William Camden relatou em um relato disso em uma versão rimada em 1610. A primeira edição conhecida de suas profecias foi impressa em 1641, 80 anos após a sua morte relatada. Esse tempo sugere que foi publicada foi um relato lendário ou mítico. Continha numerosas predições, principalmente regionais, mas apenas 2 versículos proféticos. Nenhum deles prediz o fim do mundo, mas sua reputação e histórias sobre ela contam que fez tal profecia. Uma das edições mais notáveis de suas profecias foi publicada em 1684. Deu-lhe o local de nascimento como Knaresborough, Yorkshire, em uma caverna agora conhecida como Caverna da Mãe Shipton, junto com um poço petrificante e o parque associado. Esta propriedade agora é operada de forma privada, como uma atração para os visitantes. Ela era considerável terrivelmente feia. O livro diz que ela se casou com Toby Shipton, um carpinteiro local, perto de York em 1512, e contou a sorte que fez previsões ao longo de sua vida. Samuel Pepys registrou em seus diários que, enquanto ela fazia um levantamento dos danos causados a Londres pelo grande incêndio de 1666, na companhia da família real, ele ouviu e discutiu a profecia da Mãe Shipton durante o evento.
Suas predições mais populares incluem a Grande Peste, o Grande Incêndio de Londres e a Armada Espanhola. Alguns acreditam que ela previu tecnologias como a internet e o telefone. Ao longo dos anos houveram muitos opositores, mas ainda assim ela conseguiu se sobressair com suas previsões. Muitos acreditam que suas profecias restantes ainda vão se tornar realidade. Seu local de nascimento, conhecida como a caverna Manchiton, tornou-se uma atração turística popular. Em primeiro lugar, Marie Laveau. Marie Laveau, conhecida como a Rainha do Voodoo, foi uma ocultista estadunidense, considerada a mais influente praticante de voodoo no estado estadunidense de Louisiana. A origem de Marie é incerta. Supõe-se que ela tenha nascido em 1801 no bairro francês de French Quarter, localizado na cidade estadunidense de Nova Orleans, Louisiana, e que seja filha de uma ex-escrava com o prefeito local Charles Laveau. Ela casou-se com Jacques Paris, um negro livre, em 4 de agosto de 1819. Sua certidão de casamento foi conservada na Catedral de São Luís, Nova Orleans. Seu marido morreu em 1820 em circunstâncias não explicadas. Após sua morte, Marie tornou-se cabeleireira e trabalhou para famílias brancas abastadas. Ela arranjou um amante, Louis Christophe Duminy de Gappion, com quem viveu até a morte dele em 1835. Sua carreira como paranormal pouco pôde ser dito conclusivamente. Disse que tinha uma cobra chamada Zumbi. Tradições orais sugerem que a parte oculta de sua magia era uma mistura sincrética de crenças católicas com espíritos de cultos africanos e outros conceitos religiosos. Alega-se também que seu suposto poder mágico provinha, na verdade, de uma rede de informantes nas casas dos figurões nas quais ela tinha trabalhado como cabeleireira, e que também era dona de um bordel. Ela especializou-se em obter informações privilegiadas de seus patrões ricos, ao aparentemente instaurar medo nos servos destes, a quem ela curava, de males misteriosos, os quais ela pode ter causado ou sugerido, uma espécie de síndrome de Munchausen profissional. Em 16 de junho de 1881, os jornais de Nova Orleans publicaram que Marie Laveau havia morrido. Isto é digno de nota, porque ela teria continuado a ser vista na cidade após esta data. Afirma-se que uma de suas filhas, Connie Glepton, assumiu seu nome e prosseguiu com a prática de magia após a morte dela. Marie Laveau foi sepultada no cemitério de São Luís, em Nova Orleans. Na cripta da família Gleppion, a tumba continua a atrair visitantes que desenham 3 cruzes na lateral, esperando que o espírito dela lhes conceda a realização de um desejo. Na ficção, Marie Laveau apareceu em muitos romances, especialmente daqueles que abordam o oculto. Estes incluem American Gods, de Neil Gaiman, The Arcanum, de Thomas Weller, Voodoo Dreams, de Joel Parker Hodes, Midnight Moon, de Laurie Hanlon, Zorro, de Isabel Allende, entre outros. No cinema, a Marie é citada como a antepassada de um lobisomem no filme Cry the Werewolf. Na televisão, na 3ª temporada denominada Coven, da série American Horror Story, do canal televisivo FX, a atriz Angela Bassett interpreta Marie Laveau como rival da bruxa suprema Fiona Good, interpretada por Jessica Lange. No universo das HQs, ela foi adversária tanto de Drácula quanto do Doutor Estranho, nos quadrinhos da Marvel Comics. Também é retratada de forma bastante realista na saga O Espírito de Nat Turner, publicada na revista sueca Fantomen, de 2015, com o roteiro de Claes Heimet, onde se une ao herói fantasma para impedir um plano maligno. Então, galera, eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E se gostou, já deixe seu like,
Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um inscrito, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.